Salve cambada! No vídeo de hoje eu trago a vocês um tutorial de como vocês podem estar instalando o Linux Mint OS em um pendrive. Essa distro Linux foi pensada nisso, e por isso ela possui diversos recursos. Para esse tutorial, é recomendado um pendrive de 8 ou 16 GB de espaço, para que o sistema caiba dentro e ainda tenha espaço, mas no meu caso eu vou estar usando um pendrive antigo de 4 GB de espaço, mas que já é suficiente. A primeira coisa que vamos fazer é baixar a imagem do sistema. Eu vou deixar o link do site no comentário fixado. E ao abrir aqui o site, você vem aqui em baixar, e aqui vai ter várias opções que você pode escolher. E aqui você pode traduzir a descrição de todos e baixar a que melhor atende à sua necessidade. Eu recomendo baixar a Ultra, ou a Maximum. No meu caso eu vou baixar a Maximum, pois a Ultra não caberia no meu pendrive de 4 GB. E depois que baixar, vamos precisar de outro pendrive para instalar a instalação do Linux, e de um programa que faça a instalação, como por exemplo o Rufus, ou então o Balena Etcher, ou até mesmo o Ventoy. No meu caso vou usar o Rufus. Aqui nele você seleciona o pendrive que vai instalar a instalação do Linux, lembrando que nesse caso, não é o pendrive que vai ser instalado o sistema de fato. Nesse caso, e como se fosse aquele Windows que se instala no pendrive para se formatar um computador, ou instalar em um HD, ou SSD. Aqui nessa parte você vai selecionar a ISO que baixamos, e depois disso, eu recomendo que você aqui em esquema de partição, deixe MBR, mas se quiser usar GPT não tem problema, mas MBR é mais compatível com outros PCs. Principalmente os mais antigos que não suportam GPT. E depois disso, é só clicar em iniciar, vai aparecer dois avisos, e só clicar em OK nos dois, que ele vai começar a gravar o instalador do Linux no pendrive. E nessa parte vai depender muito do seu pendrive, e da sua CPU, quanto melhor, mais rápido ele vai instalar. Depois disso é só dar boot no pendrive no seu computador, e para isso você terá que abrir a BIOS do seu PC, e a tecla que abre ela varia muito da fabricante do PC, mas geralmente é ESC, F1, F2, F5, F12, Del, Enter, e etc. Se tiver dúvidas, é só pesquisar no Google. Depois que você der boot, espere ele iniciar. No meu caso eu vou estar usando uma máquina virtual para que fique melhor a qualidade do vídeo. Caso seu objetivo seja apenas um Linux para usar, que não precisa instalar nada, você já pode usar ele assim. Esse é o modo Live CD, que é um modo onde ele funciona sem precisar instalar, e ele funciona na memória RAM. Mas por estar rodando na memória RAM, os arquivos e configurações são apagados quando o computador for desligado, mas caso você queira que ele salve as alterações no pendrive, continue no vídeo. Aqui no Linux, você vai estar vindo aqui no menu Iniciar, e depois aqui em Sistema, e vai procurar pelo programa chamado Instalar o Mint OS. Vai abrir essa janela que é bem simples, mas é nela que vamos fazer a instalação. E aqui nessa tela, essa primeira opção é para você selecionar o seu pendrive que iremos fazer a instalação. Você pode saber se é o seu pendrive pelo seu tamanho aqui. Já nessa segunda, é o esquema de partição. Eu recomendo que você coloque ext4, ou NTFS, mas geralmente os Linux usam ext4. E logo aqui embaixo, você marca essa opção de EFI e depois clica aqui em instalar. Ele vai dar um último aviso. Aqui ele vai mostrar o caminho do seu pendrive. Eu recomendo que verifique se é ele mesmo, evitando assim de colocar um disco errado, como o seu HD ou SSD que está com seu sistema principal. E para descobrir, você pode vir aqui na área de trabalho e abrir esse sistema de arquivos. E aqui nessa aba de dispositivos, vai ter os seus discos. Daí você pode vir aqui em propriedades e ver se os caminhos batem. Aqui como vocês podem ver, para mim bate certinho o caminho, apesar de ter esse número 1 na frente, e só ignorar ele, pois esse 1 significa a partição do pendrive, que se tiver mais, vai ter 1, 2, 3, e assim por diante. Mas se por acaso seu pendrive não esteja aparecendo aqui, ou você não tem certeza, você pode vir aqui em Sistema de novo e procurar pelo programa chamado Gparted, daí você abre ele, vai pedir senha. E a senha é Evil, tudo minúsculo, assim como esta aí na tela. E aqui tem os discos do seu PC, aqui você pode mudar para outro disco. E bem aqui mostra o espaço que está livre, o espaço que está usado, e o nome do pendrive. E como você pode ver aqui, os caminhos batem certinho. Então agora que você tem a certeza que é o seu pendrive,
É só clicar aqui em continuar, e depois disso ele vai formatar o seu pendrive e começar a instalar, e por ser um pendrive, vai demorar um tempinho, então seja paciente. E pronto, o MiniOS já foi instalado no seu pendrive, e agora você já pode usar ele, só precisa reiniciar o PC e dar boot, e você já pode tirar o outro, já não vamos mais precisar dele. Como eu estou em uma máquina virtual, eu vou mudar aqui para o meu PC, vou usar a câmera do meu celular para gravar, infelizmente eu ainda não tenho uma placa de captura, então a qualidade vai ficar um pouco ruim. E quando você der boot, vai cair nessa tela com 5 opções, eu recomendo que só mexa nessas outras opções caso você saiba o que esteja fazendo, se não, e só vim aqui na primeira opção para ele iniciar o Linux. E pronto, o Linux já está rodando aqui a partir do seu pendrive, que salva as suas alterações. E para mim reconheceu tudo certinho aqui, até mesmo os drivers do meu gráfico integrado, mas você pode instalar os drivers à parte. E aqui como vocês podem ver, mesmo sendo um pendrive de 4 GB, ele ocupou apenas 1 GB, que foi muito bom para mim pois ainda tenho muito espaço para instalar as minhas coisas, considerando o fato que eu escolhi a versão Maximum. Dependendo da versão que você instalou, ele pode consumir mais ou menos gigas do seu espaço. E por ele ser baseado em Debian, você pode usar todos os privilégios que o Debian fornece, como sudo, apt e pacotes.deb. Confesso que não sei muito bem como se usa Linux, eu usei ele poucas vezes em minha vida, tentei instalar um programa que fosse parecido com o Crystal Disk Maker, mas não consegui, então me vejam apanhar pro terminal do Linux. Pai aqui manja muito de Linux, de Linux à prova. Agora eu vou mostrar que ele salva as suas alterações. Criei um atalho do Firefox na área de trabalho. E baixei uma foto de bom dia, sim, uma foto de bom dia. Mano, não me pergunte por que eu baixei isso, mas era tipo mais de meia-noite quando eu gravei isso. Eu devia estar muito louco das ideias naquela hora, mas eu baixei uma foto de bom dia só para mostrar que ela vai ficar salva. E como vocês podem ver, o atalho do Firefox ainda está aqui, e a bendita foto de bom dia também está aqui na pasta de downloads, junto com outros arquivos que eu baixei quando estava tentando instalar o Crystal Disk Maker. Agora vou mostrar um pouco da experiência de um Linux rodando de um pendrive. E não é o meu PC que é ruim, é só o pendrive que é assim mesmo. Em minha opinião isso daqui tá bem melhor que um Windows 10 rodando em um HD. Tô nem zoando. Falo por experiência própria. Por que Microsoft? Enfim. Nessa parte do vídeo, quando o YouTube congela é por causa do pendrive, porque eu ainda estava scrollando com o mouse para baixo. Depois disso resolvi fazer um teste de velocidade de internet, e meu Deus, por algum motivo travou, foi tudo kkk, demorou muito para carregar o site, e eu nem preciso dizer o porquê, talvez o Windows 10 no HD não seja tão ruim. Depois que carregou, funcionou certinho.
Um pouquinho, tipo, só um pouco lento, mas uma hora foi, tudo tem o seu tempo. Agora eu resolvi dar boot nesse pendrive em outro PC, no meu caso esse um PC da HP que é bem diferente do meu, me perdoem por essa qualidade ruim, eu não consegui achar uma maneira de que a qualidade ficasse melhor. E pronto, como vocês podem ver aqui já tem o nosso atalho do Firefox, e olha só, a nossa querida foto de bom dia também tá aqui. E para mostrar que é outro PC, vou dar aqui um NeoFet para vocês verem a sua configuração. E bom galera, esse foi o vídeo, espero que tenha ajudado vocês, e bom, o uso do Linux no pendrive é bem específico, vai depender bastante de como você vai usar ele. No meu caso, eu tenho um programa que só tem para Linux, e eu não uso ele com muita frequência, e eu acho bem inviável deixar um Linux parado no meu SSD, ou instalar aquele Ubuntu que tem na Microsoft Store, mano aquilo consome boa parte do meu SSD, usuário de 256 GB sofre. E como eu tinha esse pendrive antigo de apenas 4 GB, ele foi a minha salvação para esse problema. Mas enfim, comenta aí o para que você vai usar esse Linux. Se gostou desse conteúdo, deixa o like e se inscreve aí no canal. Enfim, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo.